Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui para a Academia do Jornalista. Hoje a live não vai ser para jornalismo digital, como a gente estava fazendo esses dias, em sequência. Hoje a live vai ser de um outro assunto, mas que vocês podem já pescar para qualquer tipo de escolha de áreas que vocês tenham para querer muito fazer. Porque a gente vai tentar intercalar. Primeiro eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Eu falei que o mês seria dedicado ao jornalismo digital, para vocês começarem a se familiarizar com os termos, começarem a querer pensar alto e também, claro, escolher essa área, porque é o que o mercado está totalmente migrado, né? Então, testando o áudio aí, eu queria saber se está bem, a sequência legal, onde vocês estão me assistindo, porque é importante a gente saber. E como eu estou falando, eu estou explicando para todos como é que vai ser o desenrolar nossas pautas. Elas serão intercaladas. Uma semana sobre jornalismo digital e a outra semana sobre outros tipos de assunto, porque todo mundo sabe que o jornalismo tem muita coisa para falar. Então eu não tenho como ficar um mês inteiro com um assunto só. Então eu vou intercalando com vocês. Conforme tem muita gente também pedindo alguns assuntos, está tudo anotado na nossa pauta. Esses assuntos eles vão sendo desabrochados no decorrer do mês e assim sucessivamente, tá bom? Então o assunto de hoje não é sobre o jornalismo digital. Boa noite, Gleison. Olá, Rafael, boa noite. Então, o assunto de hoje não é sobre o jornalismo digital, mas é sobre produtividade para um jornalista. Que isso pode ser encarado para qualquer área, porque um jornalista que produz, um jornalista que sabe o que quer, um jornalista que aposta em vários tipos de aspectos bacanas para poder ter um bom trabalho, ele é bem visto, seja no jornalismo digital, ou seja em TV, em rádio, online, seja o que for. A sua produtividade é muito valorizada, uma vez que a gente está num mundo que as pessoas não se constroem além do que elas aprenderam, elas só querem aquele tipo de conhecimento. Então, a produtividade ela é muito importante para quem está querendo aí ter um diferencial na carreira. Então, eu separei aqui no meu script alguns itens bacanas que a gente pode começar a observar se a gente realmente possui. Boa noite, Xará! Tudo bem? Então, a gente pode observar esses itens e perceber se a gente já pode mudar alguma coisa, o que a gente precisa ter mais atenção, observar melhor. Tudo isso referente à sua atuação no jornalismo, seja em qualquer área, tá? Então, são características para quem quer jornalismo, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas não foi sobre produtividade, foi sobre qualidade, que é um pouco diferente do que eu vou falar. Uma coisa é algo que nasce com você, e outra coisa que você adquire, ou então que você observa e quer mudar. Então, de acordo com isso, eu separei. E o primeiro item que eu venho falar para vocês é curiosidade. Olá, Camila, boa noite. Sandrinha Praciano, boa noite. Cheguei, manda um beijo para os estudantes de jornalismo da cidade de Sobral. Olá, pessoal de jornalismo da cidade de Sobral, um grande beijo para vocês. Quem não conhece a academia já está na hora, vamos estudar, vamos ver conhecimentos paralelos aí da graduação e ter um diferencial para o mercado. Um grande beijo para vocês e um beijo para você também, Sandrinha. Oi, Jefferson, você é demais, suas transmissões ajudam pra caramba. Poxa, eu fico muito feliz em estar ajudando os nossos conhecimentos e conteúdos aqui escolhidos a dedos, para que vocês tenham aí uma visão melhor do mercado e com isso vocês consigam futuros promissores aí, futuros jornalistas bem bacanas, tá? Muito obrigada pelo dia. Então vamos começar aqui a questão da nossa live de hoje, tá? Se eu parar de falar com vocês, depois eu volto aqui na sequência e falo com cada um de vocês, tá bom? Então, um item muito importante para a produtividade do jornalismo seria a curiosidade. Todo mundo fala que o jornalista tem que ser curioso porque o jornalista é fofoqueiro. Jornalista é comunicador, seja de qualquer tipo de informação, seja alguém que falou alguma coisa ou seja algo que aconteceu. Então é muito importante ter curiosidade, porque você experimentar, sentir, ouvir, isso tudo vai ser muito importante para você construir.
Então vocês têm que ter esse pensamento. Ser curioso nada mais é do que vocês quererem saber algo que não está explícito e com isso vocês trazerem para o conteúdo em ação que vocês estão trabalhando, tá? Isso vem proveniente desde a apuração e investigação. Quem gosta aí de jornalismo investigativo, é importante ter curiosidade, porque nem tudo é tão óbvio, né? Nem tudo está tão na cara da gente para conseguir respostas. Então, é importante que a gente tenha essa curiosidade, tenha um bom relacionamento com as nossas fontes para que elas possam ajudar a gente a construir um bom conteúdo, né? Isso é muito importante. Às vezes, vocês podem achar que o que eu estou falando é bem básico e todo mundo sabe, mas nem sempre. Eu falo muito aqui na academia que as coisas que eu levanto para falar com vocês são as necessidades que eu observo que faltam nos jornalistas. E tem muita coisa que a gente acha que tem, mas se a gente for parar para pensar, a gente percebe que precisa melhorar um pouquinho. Até hoje, eu trabalho com dialogado já há 2 anos, mas mesmo assim tem coisas que eu observo e eu acho que eu preciso melhorar, a questão de articulação, questão de escrita mais direta, já que eu trabalho para online. Então, tudo isso é uma forma de como você vai mudar com relação ao mercado, que todos eles estão de olho na gente aí. Não é que a gente não está conseguindo trabalho, não é que a gente não seja ruim, né? Mas é que a gente precisa de alguns detalhes que vão fazer a diferença. Então, vocês pensando essa coleta de informações, você vai conseguir algo sempre muito melhor. Você vai conseguir aprofundar melhor o seu conteúdo. E isso vai fazer muita diferença para uma pessoa que não é curiosa, para uma pessoa que não corre atrás, porque o conteúdo dela vai ser raso e ela não vai ter notoriedade, muito menos referência no assunto. E isso vai fazer com que ela fique para trás em comparação com os jornalistas que têm esse ponto. Deixa eu dar uma olhada aqui quem falou comigo, para não ficar muito para trás. Oi, Amanda, eu tenho uma pergunta. Como será que as portas de trabalho da área de jornalismo? Amanda, as portas de trabalho de jornalismo ou qualquer outro tipo de profissão, elas estão focando em jornalistas que têm os diferenciais. Um jornalista que sabe somente o que a graduação ensina, fica um pouco por fora de várias coisas, entende? Então a gente costuma dizer que vocês que leem, vocês que fazem cursos, vocês que se especializam, porque existem muitos jornalistas que não se especializam, fazem a graduação e já querem conseguir um emprego na Globo. Isso não vai dar certo, vocês não podem focar nisso. Pode ser que vocês sim consigam um emprego na Globo somente com a graduação, mas a probabilidade é muito pequena. Então o mercado, Amanda, está procurando por pessoas que queiram saber sempre mais, que estejam especializadas e focadas em alguma coisa, porque jornalistas iguais existem muitos, então por isso que o critério de seleção fica sempre muito complexo e acaba não tendo muitas vagas, porque não tem ninguém que seja o que eles estão procurando. Então o ideal que eu aconselho para você que está perguntando e para outras pessoas que estão me ouvindo, é a questão de que vocês precisam focar numa área que vocês querem no jornalismo e a partir disso vocês começarem a amadurecer o conhecimento de vocês em cima dela. A graduação, ela dá ensinos gerais, né? Não estou falando que a graduação não ensina direito, a questão não é essa. A questão é que numa graduação de 4 anos de jornalismo, é muito difícil você conseguir falar todos os pontos de todas as áreas de jornalismo com profundidade. Por isso que existe MBA, existe mestrado, doutorado, existe pós-graduação, existe todos esses tipos de coisa, porque é tudo um pós o outro. Tá? Então não adianta vocês só quererem graduar e quererem conseguir alguma coisa. Se especializem na área que vocês querem, façam cursos relativos a isso, montem currículo, portfólio, tenham capacidade de escrita mais elevada, tenham capacidade de articulação mais elevada, tentem fazer sempre de cada assunto que o jornalista mais usa uma referência para vocês, tá? Porque o mercado está procurando por gente desse tipo. O mercado não está querendo uma pessoa que sabe o básico, eles querem uma pessoa que ajude de verdade no trabalho. Então eu acredito que vocês, antes de começar a pensar no que o mercado precisa, vocês têm que se colocar no lugar de quem está contratando e ver se vocês contratariam pessoas como uma pessoa que só tem a graduação, uma pessoa que não se especializou, não sabe nada profundamente. Então vocês podem se colocar no lugar de quem está contratando, que aí vocês vão ter a resposta, porque é muito importante isso, tá? Vamos descer aqui.
Ricardo, eu me formei em jornalismo há 4 semanas e vou fazer uma pós em ciências políticas. Bacana. E em mídias digitais para me especializar em guerras e dar um up na parte online do portal. Muito bacana. O Ricardo, por exemplo, ele já se formou, aí agora ele já está pensando numa pós, que eu não sei qual é a demanda de procura dessa pós que você está procurando, Ricardo. Não sei em números, mas qualquer coisa voltada para mídias digitais, como você citou aí em segundo, eu acho que vai dar um vulto bacana para você, tá? Então, você está no caminho certo, você já se formou, está fazendo a sua pós, verifique cursos que possam te ajudar a defender isso daí, e com certeza você já vai poder ter um futuro bacana, já uma vez pensando na sua especialização e, claro, no que está aí em questão no mercado. Eu vejo que tem bastante pedido de ciências políticas falando por aí. Eu vejo que tem bastante gente interessada nesse assunto. Mas eu não tenho domínio dessa área, então eu não posso dizer que você está num caminho que vai te despertar bastantes oportunidades. Mas eu acredito que como a questão política aí está bastante em alta, esse tipo de assunto pode gerar, estudado com muito afinco, né? Estudado com bastante foco, você pode ser um diferencial em alguns veículos que estejam procurando pessoas como você, Ricardo. Então, parabéns, boa sorte aí na sua nova fase. Vai que eu tô falando. Olá, Francinaldo, Danilo, o que está mais em alta em jornalismo exceto assessoria? Assessoria é uma coisa que é bem à parte, né, do jornalismo. Ela sempre está em alta com referência às pessoas que não querem atuar no jornalismo direto. Mas a outra parte muito em alta, ô Danilo, é o jornalismo digital, eu venho falando com vocês. Devido a uma série de coisas, devido ao crescimento da internet, devido à velocidade da informação, devido ao número de pessoas impactadas que você pode ter com o jornalismo digital, devido a técnicas de SEO que eu venho falando com vocês há um grande tempo e que eu vou continuar falando com vocês. Na semana que vem tem mais assuntos sobre jornalismo digital, para que vocês comecem a se infiltrar nesse meio e perceberem a necessidade de saberem sobre o jornalismo digital, que é o que o nosso mercado está migrando muito para lá. Trabalhar com textos para web, trabalhar com essas técnicas de divulgação, vai ser muito importante e vai alavancar muito o nome de vocês e o trabalho de vocês. Então eu diria que jornalismo digital e assessoria são as coisas que estão mais em vigor agora. A rádio deu uma caída e a TV também, mas isso não quer dizer que vocês que sonham com essa área não queiram atuar nelas, tá? Então é bem bacana para vocês terem essa diferença aí e realmente procurar o que está em alta ou não. É um bom questionamento que você fez. Que foi a questão que eu falei na live, sem ser sem ser a última anterior. Eu falei em vocês estarem observando como anda o mercado. Se está abrindo mais opções de internet, as pessoas estão ficando cada vez mais conectadas. Por onde que seria melhor eu colocar o meu conteúdo? Num jornal impresso ou numa internet que está tendo um retorno muito maior? Isso tudo também vai da questão de vocês observarem e começarem a trabalhar em cima disso, tá? Porque não adianta o mercado estar mostrando as coisas para vocês e vocês acharem que continuam querendo o sonho de fazer TV, por exemplo. Isso é um exemplo que eu estou dando. Vocês têm que dançar conforme a música. Embora que vocês gostem muito de uma área só, vocês podem atuar em outras, mas levando em consideração que o jornalista que tem mais notoriedade é aquele que fala sobre um assunto só. Então é importante vocês decidirem qual lado que vocês vão querer ficar. O lado que o mercado está projetando ou o lado do sonho de vocês. Então é bom vocês terem esse foco aí para decidir, tá bom? Oi, Gabriel, você acredita que os dados é o futuro do jornalismo? Jornalismo de dados, jornalismo digital que também tem bastante elo entre esses dois assuntos. Coisas voltadas a marketing, devido às divulgações que você que trabalha com online, seja jornalismo de dados ou seja jornalismo digital, que eu acho que eles se encontram bastante na finalidade, tem um futuro muito próspero sim no jornalismo. Uma vez que eu já falei para vocês, uma vez não, várias vezes, né, que eu já falei com vocês sobre a questão da morte do impresso. Eu não sei quando que isso vai acontecer, eu não sei se o impresso realmente vai morrer, mas como eu falei na minha defesa do TCC, que foi sobre o jornalismo digital, eu acredito que ele vai ganhando mais espaço sim, e ou as pessoas vão migrar totalmente para o jornalismo digital, ou elas vão fazer o dual, que é o impresso
e o digital, tá? Então eu acredito que a gente pode já começar a perceber como é que andam as pedidas do mercado e andar conforme elas, para a gente poder ter mais oportunidades, que é o que todo mundo precisa, né? Olá, boa noite, Vandel. Você sabe como faz para se tornar um correspondente internacional? Você já teve alguma oportunidade no exterior? Obrigada. Não, nunca tive nenhuma oportunidade no exterior, eu não procuro essa área, eu estou focada com jornalismo digital, tem uns 2 anos, então eu nunca procurei nada por essa área exterior. Mas como se faz para ser o correspondente, a primeira coisa que eu vou indicar para vocês é fazer curso de línguas, além do inglês, tá? Que é muito importante, e vocês começarem a se especializar na área, porque tem especialização para essa área, tá? Não adianta você sair da graduação já querendo ser correspondente, que não vai dar certo, tá bom? Oi, quero fazer jornalismo esportivo, porém tenho medo de fazer e cursar uma faculdade particular e não ser valorizado como fazer um curso federal, por exemplo. Olha, Yuri, essa questão de faculdade particular e faculdade pública, essas coisas, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso com relação a prazos, sabe? A gente vive num país que está com greve com relação a tudo, todo mundo está reclamando sobre salário, todo mundo querendo fazer greve, então isso tudo depende do seu tempo disponível para cursar e o seu tempo disponível para atuar, tá? Eu escolhi a faculdade privada justamente por conta disso, que fiz jornalismo em 4 anos, então não passei mais do que 4 anos para fazer jornalismo. Existe gente que faz mais tempo por escolha, não por necessidade da faculdade, né? Então eu acredito que hoje a escolha de uma faculdade federal, sim, pode ter um peso maior, mas eu acho que você não tem que ficar preso sobre isso, porque senão você nunca vai conseguir uma oportunidade se você ficar só esperando essa vaga, esperando só essa formatura, esperando essa graduação de uma federal. Eu acho que o que você pode fazer a diferença, você pode ser um ótimo jornalista sendo de uma particular. Isso não vai te fazer menor do que outro que fez federal, tá bom? Então, essa história de que um pesa mais que o outro, eu acho que sempre vai existir. Mas desde o momento que você consiga se graduar, né? Porque não adianta nada você não se graduar e ter um nome legal já com uma idade evoluída ou alguma coisa do gênero, que é o que a galera tem muito medo. Então eu acredito que a faculdade pública ou a federal, elas podem sim ser cursadas, mas de acordo com a oportunidade maior de cada uma delas. E eu acredito que a privada está mais em vantagem com relação a isso. Oi, Gabriel, post sem querer, tudo bem, de boa. Então, gente, eu vou avançar aqui, depois eu volto a falar com vocês, eu parei no Gabriel, tá? Então, vamos lá. Outro item importante é a persistência. Jornalista precisa ser persistente. Por que será, né? O jornalista é aquele que procura, é aquele que fica catando todo tipo de informação, que quer falar com todo mundo, que quer ter resultados, que querem ter respostas. Mas para isso você precisa ter uma persistência, né? Porque nem sempre a sua fonte quer falar muito, nem sempre a sua fonte quer falar o que você precisa, nem sempre a sua fonte quer falar. Então isso acaba deixando a gente um pouco desanimado. Mas aí que mora o perigo do jornalista. Não tem que desanimar. O jornalista tem que ser persistente. Ele quer obter informações escondidas, ele quer saber sobre algo obscuro para poder fazer uma denúncia, ou então fazer algo informativo. Você precisa de estratégia, empenho. Então, com isso, você vai ter que ser teimoso, você vai ter que persistir, você vai ter que procurar artifícios que deem para você ter essa resposta que vocês precisam para levar para a redação, para levar para o seu editor. Então, isso vai fazer muita diferença. Além de ser persistente, tem que ser proativo, você precisa ser paciente, precisa ser dedicado. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. Talvez eu falando isso assim, vocês vão imaginar que tipo, é tudo muita teoria. Mas isso tudo vocês vão colocar na prática. Eu não posso colocar a prática na live. Então, eu só cito para vocês e vocês já comecem a analisar aonde vocês vão começar a infiltrar a curiosidade, a persistência que eu falei, e agora o que eu vou falar sobre a capacidade de persuasão. Então, tudo isso são itens que vocês podem começar a trabalhar já para vocês mesmos em projetos pessoais, como em projetos profissionais, tá bom? Então, vamos lá. Capacidade de persuasão. Vocês sabem que no jornalismo não basta pedir, porque nem sempre vocês têm a resposta, né? Então, é preciso você ter bons argumentos para você conseguir respostas sobre isso. A forma como você vai perguntar e o que você vai perguntar vai fazer muita diferença em você ter uma resposta positiva ou uma resposta negativa ou qualquer tipo de resposta que vai fazer você conseguir um resultado legal
para levar para o seu editor ou então colocar no seu site ou blog, tá? Você precisa ter confiança, passar confiança, né? Você precisa passar que você está querendo conquistar algo para ser de caráter informativo, ser de caráter de notícia, para fazer com que as pessoas possam realmente cooperar com a pesquisa de vocês, tá? Um outro item muito interessante é a capacidade de interpretação. Todo mundo sabe que um jornalista precisa interpretar bem as questões para não fazer um conteúdo que não seja o que está sendo proposto, né? Ele precisa interpretar, explicar tanto histórias quanto números, quanto argumentos, quanto fatos, tudo que está até entre linhas no seu entrevistado. É importante você conseguir analisar o seu entrevistado de uma forma diferente. O seu entrevistado, por exemplo, ele pode muito bem responder o que você perguntou, mas a sua forma de se comportar vai ser outra. Então é através disso que você vai perceber se o seu entrevistado estava nervoso, se ele poderia estar mentindo, se o seu entrevistado estava um pouco apreensivo. Então tudo isso faz muita diferença na hora de vocês montarem o texto. E também lembrando que não é a questão de que eu acho que ele está com medo, então ele tem culpa no cartório. Não é isso. Isso daí é a sensibilidade que vocês vão levar para a matéria de vocês, para que o leitor tenha a conclusão que ele quiser, não o jornalista. O jornalista não tem que opinar muito, tá bom, gente? Obrigada, Rafael. Tudo bem? Até a próxima live, então. Se quiser, gente, compartilhar a live, vocês podem compartilhar na timeline de vocês o nosso assunto, que possa interessar os seus amigos, ou simplesmente alavancar aí a timeline de vocês para assuntos do jornalismo e vocês serem vistos de uma forma diferente, tá? Que faz muita diferença para o mercado, diferença para o seu currículo, tá bom? Obrigada, Rafael, muito obrigada mesmo, boa noite. Então, é isso. Um outro item importante para que vocês consigam ter essa capacidade de interpretação é a leitura. O jornalista precisa ler, o jornalista precisa escrever. Não adianta vocês falarem que foram para a aula e lá vocês já fizeram a parte de vocês e vir para casa e ficar isentos de tudo. Não é isso. Vocês precisam estar estudando a todo momento, fazendo cursos paralelos, cursos extensivos, lendo livros relativos ao assunto que vocês estão estudando ou então relativos à área, jornalismo, que isso tudo vai fazer com que vocês desapontem bastante aí pro mercado, tá? Porque, como eu falei anteriormente, jornalistas iguais tem muitos e você pode ser a diferença com conteúdos diferentes aí no currículo de vocês, tá? Um outro item importante é a imparcialidade. Todo mundo sabe que o jornalista precisa ser imparcial. Eu sei que nem sempre é possível, mas é um assunto que vocês precisam começar a levar em consideração. O jornalista não é um robô, então a imparcialidade nunca chega em 100%, né? Mas o máximo possível que vocês conseguirem é importante, porque o jornalista está aqui para colocar assuntos de interesse público. Não que isso vá contra, você não precisa perder sua identidade ou ser um robô ou perder suas crenças, mas é o que você está passando é o que tem que ser levado em consideração, não o que você acha, tá? E isso vai fazer muita diferença aí na atuação de vocês. Vamos ver aqui. Indico um livro para novatos da Faculdade de Jornalismo, livros interessantes e tal. Marcos, eu estou fazendo um conteúdo com essa lista de livros, eu não esqueci, para a galera que está me acompanhando aí desde sempre. Eu vou passar esses livros para vocês. Mas você pode ver livros sobre Perguntar Não Ofende, é um livro bacana para quem está iniciando, para quem tem interesse em entrevistas. Livros de Introdução ao Jornalismo, da Editoria Saraiva, é uma coleção, são oito volumes, é muito interessante também. Livros voltados para redação de jornalismo, tudo como é uma redação, isso também é muito importante. Mas pode ficar tranquilo que eu vou passar esse conteúdo para vocês, ele já está sendo feito, eu só não pude liberar agora devido à Semana do Jornalismo Digital aqui na academia, mas ele está quase pronto e eu vou passar para vocês essa lista de livros importantes para todas as fases da graduação, tá? Porque não adianta vocês quererem ler livros de oitavo período se vocês ainda estão no primeiro, vai acabar confundindo e vai ficar ruim para vocês, tá bom? Tô esperando para quem quiser cursar também como eu. Sim, Camila, como eu falei anteriormente, tá? É isso daí. Sobre filmes eu já falei, eu já fiz uma live sobre isso. Você vai encontrar isso no YouTube com mais facilidade.
entra lá no nosso YouTube, no nosso canal, procura por lives, aí você vai ver todas as sequências de live, aí você vai ver pelo título falando sobre indicação de filmes que eu passei pra vocês, tá bom? Já tá lá, tá pronto, só procurar lá, tá bom? Oi Simone, tudo bem? Oi Marcos, também quero indicações igual a Camila, beleza? Mas como eu falei anteriormente, já está em processo e se for filmes, já tá lá no YouTube. Então vamos lá. Experiência de vida é o próximo item. Essa acessibilidade, ela é moldada pela experiência de que você pode adquirir em viagem, em leituras, em trabalhos voluntários e até a prática normal do jornalismo mesmo, diário, você indo para a redação trabalhar, estagiando, freelando ou qualquer tipo de serviço, tá bom? Cursos voltados para isso, voltados ao jornalismo, também vão fazer a diferença para vocês terem experiência. A experiência, ela vem do que você está pescando sobre determinado assunto. Então, conforme isso for falado futuramente, você vai ter esse aspecto já bem concluído, tá? Então, com isso, você vai formar diversos tipos de ideias sobre isso e com isso você vai montando a sua experiência. Então, isso vai fazer muita diferença. Além do exercício prático, que tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, a gente migra, né, para o que a gente está trabalhando. Conforme foi a Simone, eu acho, que veio falar comigo no inbox da academia essa semana, de um assunto que ela viu com a gente e ela viu acontecer com o jornal da cidade dela, alguma coisa desse tipo. Então é esse tipo de que a gente precisa despertar para a gente poder já ampliar o nosso vocabulário, ampliar a nossa cabeça, ampliar os nossos conhecimentos, tá? Um outro item interessante é escrever e comunicar-se com clareza. Seja para jornalismo de TV, seja para jornalismo de rádio, é muito importante ter domínio do seu próprio idioma, né? E claro, você tá atento a erros gramaticais, de coesão e coerência. Esse tipo de coisa vai fazer muito sentido, seja para escrita ou para fala, para quem trabalha com vídeos, né? Ou para quem escreve, isso vai fazer muita diferença. Vocês terem essa noção do que está escrito errado, do que está escrito certo, de acordo com os novos acordos aí ortográficos. Tudo isso vai ser diferente, porque eu já falei uma vez e vou falar novamente. Você é o que você escreve. Então, com isso, de nada, Simone. Valeu. Então, de acordo com isso, você consegue fazer com que o texto de vocês sejam mais aceitáveis e, claro, sem problemas. Se você é o que você escreve, como é que você vai escrever errado e ter um bom feedback de jornalismo, né? Então, um bom jornalista, ele não pode deixar de lado essa preocupação com a qualidade do texto. Escrito oral ou não, você tem que transmitir com clareza, porque você não sabe como é que o seu leitor, espectador ou ouvinte vai estar encarando sobre isso. Então, a forma como você fala vai fazer todo o sentido para isso. Então, não tenham medo de treinar bastante, escrevam bastante, pesquisem, vejam materiais de redação, que é uma das coisas que a gente vai disponibilizar aqui na academia. Então, tudo isso é muito necessário para a carreira. Isso vai fazer a sua produtividade no trabalho aumentar com muita vantagem, tá bom? Dois itens últimos aqui que eu deixei para vocês que é muito importante, que é a criação da habilidade com idiomas, né? Eu já falei outras vezes, para quem quer fazer aí jornalismo investigativo ou então jornalismo no exterior, é muito importante, além do inglês, vocês terem o espanhol, que é a segunda língua mais falada, né? E francês ou japonês, aí eu não sei qual vocês vão escolher, né? Mas o francês, pela uma pesquisa que eu fiz há uns meses, eu vi que ele é a terceira língua que é mais procurada pelos jornalistas para poder ampliar aí os conhecimentos. Então, se a gente trabalha com a arte de comunicar, que é o que eu também sempre cito nas lives, a gente precisa saber comunicar em várias línguas. Então, isso vai fazer diferença, sim, no currículo de vocês, tá? Uma vez eu contei uma história aqui pra vocês de um currículo que eu li, falando que eles nem pedem mais, né, a questão de se você tem ou não inglês. Eles já chegam pra você na entrevista, já perguntando coisas relativas a isso e imaginando que você tem, uma vez que você já se interessou na vaga.
Então, galera, foca nesses cursos porque vai fazer diferença sim, tá? O último item é ser conectado, que é o que eu falei, que o mercado, né, tá migrando pro digital. Então, vocês precisam estar aí focadas nessas dicasinhas que eu passo para vocês sempre, falando sobre o jornalismo digital. Porque se vocês não souberem, vocês vão ficar para trás, eles vão procurar jornalistas que saibam ter entendimento de analytics, entendimento de técnicas de SEO, entendimento de divulgação, entendimento de ferramentas de divulgação, entendimento de relatórios para saber como anda o conteúdo de vocês. Isso vai ser solicitado sim, tá? As redes sociais e os jornalistas do futuro, eles devem estar sempre muito conectados. Eles devem ficar por dentro de todos os movimentos, porque isso vai fazer a diferença. O que você imagina? Você passando um conteúdo na internet, você não consegue impactar mais pessoas se você estivesse escrevendo para uma revista? Porque nem todo mundo compra. A internet, o consumo é sempre muito maior. E por isso vocês vão conseguir impactar mais pessoas, logo terem mais pessoas para poder passar o conteúdo de vocês. E com isso, vocês amadurecerem a ideia do jornalismo digital entrando bem forte no mercado de trabalho, tá bom? Então, oi Simone, foi justamente a falta de clareza que falou na reportagem que eu te falei. Justamente, lembrei, show, foi isso, tá vendo? Então, isso tudo faz muita questão, faz muita oportunidade aparecer. O que você acha das exigências atuais de muitas empresas de contratação, estagiários de jornalismo, reconhecidos técnicos de publicidade, design e marketing? Olha, as exigências estão sendo feitas, Wendel, porque eles estão esperando profissionais qualificados. Então, se eles sempre pedirem o básico, eles vão ter profissionais básicos. E eu, como empreendedora, que eu tenho um jornal dialogado, e eu trabalho com pessoas que vêm fazer entrevista comigo, vêm interessadas em querer trabalhar comigo, eu observo isso de uma forma que eu não contrataria pessoas que fossem mais ou menos, entendeu? Tendo a possibilidade dessa pessoa saber muita coisa e ela simplesmente não procurou por isso. Então eu acredito que todas as empresas pensem dessa forma. Se existe a possibilidade do jornalista saber sempre mais, por que eles vão procurar por profissionais para contratar que sabem o básico? Então eu acredito que você saber cursos extra, que é o curso que dá, não é a graduação, que dão esses assuntos extras e mais focados, vão fazer muita diferença sim. E as empresas vão conseguir encontrar mais funcionários, mais estagiários qualificados aí. Esses dias eu vi gente falando que a prática é muito importante. Sim, gente, a teoria a gente aprende na faculdade e a prática a gente coloca no estágio. Legal. Mas eu falo muito pra vocês isso. Não queiram embarcar numa vaga que vocês não têm nenhuma ciência sobre ela. Uma coisa é você aprimorar o que você sabe na prática. Outra coisa é você não saber nada e querer aprender no trabalho. Vocês não vão aprender, tá? A pessoa está contratando justamente para trabalhar, para ser ajudada. E se você chegar lá querendo aprender o ABC, a pessoa não vai querer te contratar porque você não tem noção sobre o assunto. Eu recebi um e-mail, tem 15 dias ou um mês, de uma pessoa querendo saber sobre jornalismo digital porque ela teria uma entrevista de emprego no dia seguinte e não sabia nada sobre o assunto. Aí eu te pergunto, para ela ter essa entrevista, provavelmente ela se inscreveu na vaga sabendo dos critérios. E mesmo assim ela foi. Não façam isso. Vão nos assuntos que você tem pelo menos um domínio prévio sobre eles. Vocês não precisam saber sobre tudo porque a prática vem, a teoria e o estudo vem no estágio. Mas isso vai fazer muita diferença se vocês souberem pelo menos o que vocês escolheram. Se você gosta de rádio, você vai procurar sobre rádio, você sabe algumas coisas sobre rádio, sabe algumas práticas sobre rádio. Então, você vai se inscrever nessa vaga de rádio com um domínio sobre isso e lá você vai ter a prática que vai aumentar o conhecimento de vocês. Agora, é uma coisa você saber completamente nada e chegar lá e querer aprender. Isso vai complicar bastante, tá? Então, isso vai fazer muita diferença. Oi, Marcos. Sim, já sim. Simone, de nada. Quem mais? Você trabalha... Oi, Marcos. Eu sou jornalista digital. Eu tenho um jornal dialogado.com.br, quem não conhece. Eu sou editora-chefe do jornal. Eu tenho hoje 18 jornalistas que trabalham comigo. E trabalho aqui na academia de jornalista, passando esses conhecimentos para você. Vou iniciar o meu mestrado. E eu sou... Dessa forma, né? Eu trabalho com jornalismo digital
e tô procurando aí me especializar sempre mais no jornalismo digital. Tanto para o Jornal Dialogado como aqui para a academia, tá? Que são duas empresas que trabalham com treinamento e capacitação de jovens para o mercado, nos jovens mercado de jornalismo, tá? A galera aí que tá começando a graduação, ou que já começou, ou então que acabou de se formar e tá procurando um norte aí, para poder saber qual área vai atuar e etc, tá bom? Então, gente, o assunto da minha live de hoje foi essa. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se surgirem dúvidas sobre isso no decorrer da semana, vocês ficarem se analisando, pode me chamar no inbox, tá? Oi, Marcos, tá confiante? Isso é muito importante, Marcos. Você precisa estar confiante em você para que você possa desapontar aí bastante. Boa noite. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês aí. Quem quiser compartilhar a live, pode compartilhar. Quem não pôde assistir a live ou quem não puder assistir a live nas quartas-feiras, esse horário, elas ficam publicadas aqui. Assim que eu termino, eu já publico. E elas ficam publicadas também no YouTube, tá bom? Para vocês aí que curtem alguns assuntos de jornalismo digital, fiquem atentos, que na próxima semana a gente vai falar sobre isso mais uma vez. E eu espero que isso daí consiga despertar em vocês o interesse de trabalhar com o digital, porque está crescendo muito. E eu quero que vocês consigam um trabalho, né? E quem sabe o jornalismo digital pode desapontar isso daí em vocês, tá bom? Oi, Marcos. A live é toda quarta-feira às 22h30, tá? Então é isso, gente. Às vezes, Marcos, caso eu não possa fazer a live, eu aviso com antecedência, mas sempre tá dando certo ser nesse horário, quarta-feira, às 22h30, tá bom? Mas não fique preocupado se você não puder ver ou tiver um assunto que você te interessa muito e você não vai estar em casa. Não se preocupe que elas ficam publicadas, tá bom? Então, gente, é isso. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Marque os amigos aí que possam interessar esse assunto de ser mais produtivo em jornalismo, que vai fazer muita diferença no currículo de vocês e na carreira, tá bom? Então, galerinha, até a próxima pauta. Um beijo!